Boa tarde, professor Augusto. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui nessa conversa para nos auxiliar. Todos os contadores estão ansiosos por conhecer um pouco mais dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos lá. Professor Augusto é advogado público, escritor, mestre em Direito, professor de pós-graduação e já escreveu um livro acerca desse tema. E eu já queria começar, professor, perguntando o que o fez despertar para esse tema a ponto de escrever um livro sobre essa temática. Primeiramente, Márcia, eu quero agradecer o convite do CRC, especialmente ter a sua companhia, amiga de longas datas. Creio que essa amizade começou lá na época da faculdade de Direito. E não vamos falar de data para não denunciar nossas idades, mas e também da alegria de saber que você faz parte da Comissão de Direito Tributário, né, que é outra matéria também que me despertou interesse em pesquisa e que foi uma pesquisa na área de Direito Tributário que eu fiz sobre quebra de sigilo de dados na época, numa pós em tributário, e quando eu resolvi fazer o mestrado na área de direito constitucional e nessa parte de direito empresarial, eu vi que em 2012 essa matéria estava muito pouco trabalhada no nosso país. Sim. E tinha muito pouca doutrina, e eu percebia, por conta dos estudos que eu fiz em relação a sigilo, né, fiscal, eu vi que isso estava precisando avançar por conta do avanço tecnológico. Já que, há algum tempo atrás, o que é que acontecia? As empresas foram crescendo, o avanço tecnológico aumentando, e as empresas que trabalhavam com tecnologia, né, ou seja, informatizando o seu sistema, seja qualquer tipo de empresa que estava se modernizando, e aí entra também, aproveitando, aí entra os escritórios de contabilidade, né, cada vez mais os sistemas de informática adentrando os escritórios e tudo sendo informatizado. Sim. E aí o que é que aconteceu? Eu percebi que, por conta de que todo mundo estava tendo um computador, passando a ter um computador na mão, né, através dos smartphones, eu percebi que era uma temática que precisava ser trabalhada, precisava ser estudada, porque estava todo mundo se conectando. E estar se conectando tem a ver com registrar seus dados pessoais em determinados sistemas, e esses sistemas, eles precisarem ser, eu diria assim, seguros para que os dados pessoais eles possam estar bem protegidos. E aí no nosso país não tem legislação nenhuma, algumas poucas pesquisas. E aí a preocupação foi essa, eu digo, olha, isso tem que sair da esfera só de quem é contribuinte, que era o sigilo fiscal, para a esfera do cidadão, já que todo mundo estava se conectando. Né? Já estava conectado, em 2012 já estava muita gente conectada. E aí, por conta disso, esse crescimento, né, tecnologia, foi mais ou menos assim, computadores, e aí tem algumas citações que são emblemáticas, como, por exemplo, o cara que criou o telégrafo, me foge o nome dele agora aqui, mas ele disse que telefone, isso na década no século passado, século XIX. Ele dizia que o telefone era algo que era um brinquedo que não iria dar certo. Mais adiante, o cara que inventou o computador disse que ninguém precisava ter um computador em casa, quando o computador era do tamanho de uma sala, por exemplo. Hoje a gente tem um computador num chip de uma caneta, num brinco, num óculos. E isso foi em 77, essa segunda afirmativa. Quando foi isso, o dono da DEC, que era a primeira empresa de computador do mundo. E quando chegou no cara da Microsoft, um do CEO da Microsoft, ele disse que o iPhone nunca seria sucesso de mercado. E será que todas essas afirmativas, elas falharam? Obviamente que sim.
E por quê? Não é que eles não fossem expertos, é porque há uma assimetria de informações e tecnologia da informação é isso. Então, o desafio que a gente tem pela frente, agora com o LGPD, é encontrar soluções seguras para iniciar essa cultura de proteção de dados pessoais no nosso país, já que foi meio que uma imposição internacional, de política internacional, já que a Europa saiu na frente e a nossa legislação é uma cópia reduzida do que a Europa fez. E eu diria que esses desafios que estão vindo através de criar essa cultura é você permitir que as empresas continuem se desenvolvendo e utilizando tecnologia sem que isso seja engessado, né, o sistema de comunicação e o nome adequado da lei de tratamento de dados pessoais, que haja desenvolvimento e ao mesmo tempo que haja proteção do cidadão, como tem até já como emenda a Constituição, como um direito fundamental, né, que os dados pessoais sejam protegidos. E aí é nesse cenário que a gente começa a caminhar. Eu diria, só resgatando aqui um ponto interessante. Bom, então, basicamente isso. Foi o que me levou a pesquisar e a tratar desse tema e lançar um livro como fruto do resultado do mestrado, que seria esse direito fundamental à proteção de dados pessoais. E, felizmente, quer dizer, na época, voltando um pouco, na época, lá em 2012, não existia nem projeto de lei sobre isso, né? Sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Existia um projeto de lei daquele chamado Marco Civil da Internet, que ainda era um projeto de lei. E aí ele se transformou em lei, e aí o nosso país avançou com essa cultura legislativa, eu diria assim. Os legisladores do nosso país se preocuparam, alguns encamparam um projeto de lei, e aí, felizmente, a lei está aí para entrar em vigor a partir de janeiro, ela entra em vigor, porém, as sanções é que janeiro, a entrada em vigor, porém, a medida, isso é num projeto de lei, porém tem uma medida provisória que adiou para maio. E aí nós temos hoje no nosso cenário um projeto de lei que coloca vigência em janeiro, com aplicação das sanções em agosto. E a medida provisória 959 prorroga a entrada em vigor para maio do ano que vem. A entrada em vigor da LGPD. Perfeito, professor. Eu queria já partir para a área contábil, que assim é algo bem que vai impactar também na vida do contador. E essa lei vai alcançar também o profissional contábil, tanto pessoa física, pessoa jurídica. Eu queria que o senhor falasse acerca desse cenário aí, direcionado para o profissional de contabilidade, nas várias nuances, uma vez que ele precisa, de fato, ter os dados do seu cliente, né, para poder trabalhar. Então, o que é que isso implica? Só queria que o senhor colocasse isso para a gente, porque esse é um tema que vai direto lá para o contador, que ele está diretamente com os dados dos clientes. Primeiro, um pedido. Por conta da nossa amizade e por conta do informalismo que a gente vai tratar aqui, de conversar, pode me chamar de você, né? Não precisa desse senhor aí. Vamos lá. Antes de eu tratar da questão do contador, é interessante eu trazer algumas noções básicas do que a lei prevê. Uhum. Vamos primeiro falar dos atos que são considerados tratamento de dados pessoais, né? A lei, ela traz um conceito bem amplo do que seja tratamento de dados pessoais, que é isso que faz com que
haja uma abrangência ou tutela de determinados atos. Bom, como o conceito é muito grande, basicamente eu vou relatar alguns atos como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, continuação, transferência, difusão ou extração. Então, vejam que todo e qualquer ato que faça isso com dados pessoais é considerado tratamento. Então, obviamente, pelo que a gente viu, o trabalho que o contador faz é um trabalho de tratamento de dados pessoais. Especialmente, e hoje está tudo informatizado, né? Ele está cada vez mais, praticamente sumiu o papel. Tudo hoje é sistema. Bom, isso é o primeiro passo. O que é considerado tratamento de dados pessoais, isso é tutelado pela lei. Ponto. Segundo passo. Aquilo que é tornado público pelo seu titular, né, o titular daquele dado, ele passa a ter uma proteção mitigada. O que quer dizer isso? Se eu tiro da minha esfera privada e coloco na esfera pública um dado pessoal meu, isso a lei não vai assegurar a mesma proteção que quem manteve esse dado na sua esfera, né, de privacidade. Bom, e aí hoje as coisas andam como? Né? Na rede, não é mais no papel. O que é que acontece? Antes eu precisava sair da minha empresa, levar um papel para o escritório do contador e só quem tinha acesso a essa informação era eu, titular de uma empresa, dono de uma empresa, o gerente de uma empresa, o funcionário da empresa, e o meu contador quando eu levava esse arquivo impresso para ele através de um documento. Então, o acesso, né? O arquivo físico. Então, o acesso a essa informação era um acesso bastante restrito e difícil de ser violado. Por quê? Porque ele transitava em meios limitados. Hoje, como é que isso acontece? Hoje, isso sai do meu HD através de um sistema que eu tenho em interconexão com o escritório de advocacia e ele vai via rede para o escritório de contabilidade. Só que a rede hoje, né, e a gente sabe, ela tem inúmeras vias, e essas vias elas podem ser violadas. É como se, pegando o primeiro exemplo, é como se eu fosse saísse de casa caminhando para o escritório do contador, e no meio do caminho eu fosse assaltado e levasse os meus documentos para ir utilizar aqueles dados que eu tenho para outra finalidade. Hoje, isso pode acontecer sem eu saber que isso aconteceu, ou seja, na hora que eu envio essa informação, que deve ser protegida pelo sigilo, né, ou fiscal ou sigilo por ser dado pessoal. E essa informação, ela transita na rede e ela, mesmo chegando no destinatário, que é o escritório de contabilidade, ou qualquer outro local, escritório de advocacia, ou outra empresa, um meu cliente, que eu faço uma transação de alguma forma. E se esse dado ele é interceptado no meio do caminho e ele é capturado, veja que vai haver um chamado vazamento, vai haver uma violação da minha privacidade, né, da nossa comunicação. E como é que fica? Essa responsabilidade vai ser de quem? Então, essa lei, ela traz certas zonas cinzentas e que a Agência Nacional que vai precisar normatizar isso para estabelecer a questão das responsabilidades. E a consequência das diversas lides por conta disso, a potencialidade disso surgir é inúmera, é grande, né? Inúmeras possibilidades. Por conta dessa, eu diria assim, é como se houvesse uma agilidade no processo de comunicação, mas ao mesmo tempo a vulnerabilidade ela passa a existir. E aí é onde a lei traz os processos de governança corporativa, processos de segurança, né, de dados. E aí, vamos lá para o ponto específico que você pediu. O escritório de contabilidade, ele vai tratar dados pessoais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Ele, né, vai depender do contrato que ele tenha. Perfeito. E eu diria assim, a quantidade de dados, a complexidade desses dados, a
eu diria assim, o volume desses dados, o valor econômico que está envolvido nesses dados, tudo isso vai ser levado em consideração para avaliar, eu diria assim, o nível de responsabilidade que a empresa que está fazendo o tratamento de dados pessoais vai ser atribuído a ela. Sim. E aí, o próximo conceito nessa situação que você está falando são considerados os agentes de tratamento de dados pessoais, que é o controlador e o operador. Vamos lá. Se eu tenho um escritório de contabilidade que tem uma mega estrutura, que trata dados de grande volume, tanto de volume quanto de valor, né? Isso sempre está atrelado ao valor econômico que a empresa que é cliente dele tem. Digamos, é uma empresa que negocia milhões, ou é uma empresa que tem segredo industrial, ou tem segredo que tem propriedade intelectual que deve ser protegida. Então, todo esse valor econômico na relação jurídica entre o escritório de contabilidade e a empresa que é cliente, a agência nacional, ela vai identificar e lá define quem é o controlador, basicamente é quem decide como fazer os tratamentos dos dados pessoais, e quem é o operador desses dados pessoais. Ambos, né, controlador e operador, são considerados agentes de tratamento. E eles têm responsabilidades que a lei prevê. E nessa relação, né, operador e controlador é quem decide. Operador é quem faz, né, já está dizendo, operacionaliza o tratamento de dados pessoais. Eles têm que estar em sintonia. Existe a figura do DPO, né, ou o chamado encarregado, que ele é quem vai ser... Tô ouvindo. Perfeito. Travou, mas eu tô ouvindo. Ok. Não sei se os demais estão ouvindo, mas acho que sim. Estabelecer essa comunicação entre os agentes, especialmente o controlador, que é quem decide, e a agência nacional, certo, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade nacional, que já foi criada por medida provisória lá em 2018, porque o dispositivo foi considerado inconstitucional por conta da questão de iniciativa, vício de iniciativa, e aí, através de uma medida provisória, ela foi editada, porque isso precisava ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Como foi de autoria de um deputado, e aí foi considerado esse vício de iniciativa nessa parte da agência. Então ela já foi criada, mas eu queria aqui citar para vocês que estão assistindo essa live um dispositivo que é de suma importância e que o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação a isso. E mais atrasado ainda por conta da pandemia, né, que criou toda essa dificuldade das coisas andarem. Tem um artigo lá no 63, rapidinho, diz que essa autoridade nacional ela estabelecerá normas sobre a adequação, repare que interessante, adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data da entrada em vigor, né, desta lei. Então, está para sair alguns normativos de adaptação progressiva, né, desses bancos de dados que já existem até essa entrada em vigor da lei. Então, tendo vários seminários, debates, e creio que lá, na NPD, e pelo que eu tenho acompanhado, ainda está um pouco, eu diria assim, atrasada essas medidas. Mas, enfim, é nesse sentido que a gente vai precisar caminhar, e a relação é essa. Eu creio que o escritório de contabilidade vai ser considerado, e aí vai depender da relação, né, jurídica entre o titular e o escritório. Pode ser considerado um operador de dados pessoais se a decisão de tratamento de dados o cliente puder fazer, ou seja, conhecer o sistema e dar opinião. Mas ele pode ser considerado também um controlador. Então, as responsabilidades
em relação ao escritório de contabilidade, elas têm uma potencialidade de existir. Por quê? Porque o escritório de contabilidade ele trabalha com tratamento de dados pessoais. E aí é onde as empresas, né, sejam contadores ou empresas, pessoas jurídicas, contador, pessoa física ou PJ, como empresa prestadora de serviço de contabilidade, ter que rever, né, os seus sistemas de trabalho, né, de tratamento de dados, como você se comunica com o seu cliente, de que forma há essa comunicação e ver as vulnerabilidades para poder trabalhar na prevenção, para evitar ter que indenizar por danos. Isso mesmo. E como você armazena esses dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados e os serviços contábeis, esses aspectos relevantes que a gente está tratando aqui, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, independente de quando essa lei vai entrar em vigor, para que haja uma segurança já de imediato de como a gente lidar com essa normativa, né? Então, eu acho que a preocupação maior nem é quando vai entrar, mas que a gente já esteja pronto, fazendo a coisa certa. Por vezes a gente recebe informações dos clientes que até se enquadra em dados sensíveis. Aquele cliente, por exemplo, que tem um problema de câncer, mas isso dá a ele uma isenção, né, em razão dessa patologia, e ele é aposentado, e ele é uma pessoa pública que não quer essa divulgação dessa informação, né? Então, Isso, Márcia, assim, muito complexo, muito amplo, né? Pode falar. É aquela história, né? A cultura do nosso país é muito de fechar as portas depois que é roubado, né? A gente não tem essa cultura de se prevenir para evitar um dano maior. Então, é essa preocupação que se deve ter, né? De trabalhar com a prevenção eles chamam prevenção de incidentes, né? Prevenção de incidentes de segurança nesse processo de tratamento de dados pessoais. E foi muito bem colocado o que você falou, né, que é um outro ponto fundamental, que é um outro termo que a lei traz, né, os chamados dados sensíveis, que são aqueles dados pessoais relacionados com saúde, opção religiosa, opção sexual, opção filosófica, enfim, aqueles dados que se relacionam com essas questões que são consideradas sensíveis pela lei, e uma delas é a questão de saúde. Isso tem um tratamento que precisa ser dado um tratamento muito mais seguro, porque a violação, né, desses dados sensíveis, o nível de responsabilidade é maior. E eu diria que, assim, esse tema ele é tão abrangente para todos os cenários que a gente vê, até ao ponto de que o próprio judiciário ele vai incentivar que as partes envolvidas elas possam resolver, porventura, determinados lides ou determinadas questões em soluções alternativas de conflitos, ou seja, câmaras de mediação, câmaras de arbitragem, para que isso não abarrote o judiciário ou as soluções dessas questões elas fiquem, eu diria assim, num grande volume e que a demora para solucionar esses casos seja muito mais prejudicial do que se encontrar uma solução mais rápida para, eu diria assim, indenizar algum dano que tenha ocorrido e evitar que esses danos venham a ocorrer normalmente. E é por isso a importância de se trabalhar com a prevenção, né? Especialmente segurança da informação. É importante mapear como os fluxos das informações ocorrem dentro da sua
do seu sistema, né? Seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Certo, certo. Tem um caso que eu acho que dá para a gente fazer uma comparação com aqui. Isso não aconteceu no Brasil, mas a preocupação com as pessoas. E como esses dados vazam, porque as pessoas não têm essa preocupação desse sigilo. Então, no hospital, em Londres, uma pessoa pública famosa chegou no hospital e ela estava com uma doença grave. E quando alguns enfermeiros ficaram sabendo, começou aquele burburinho, foram lá no prontuário dele, ver o que realmente tinha acontecido e tal, a patologia. E aí um ficou comentando com o outro. E daí a pouco, aquele telefone sem fio que, né, vai embora. Então, assim, o escritório de contabilidade, que tem muitos funcionários ali trabalhando, tem acesso, acho que tem que vir também uma conscientização, né, dessas pessoas para que percebam a responsabilidade do escritório para poder proteger esses dados, né? Do que isso pode causar de dano para o responsável legal. Márcia, isso é bem importante você ter colocado pelo seguinte, é aquela história, né? As empresas, sejam elas quais forem, né? Se trabalha com tecnologia da informação, eu estou tentando aqui acessar a nossa live via computador para ver se já tem algumas perguntas para a gente, que eu estou vendo que está surgindo algumas aí. Eu não sei se você está conseguindo ver, mas eu estou tentando por aqui. Sim. Também. Tem, né? Sim. Bom, e vamos já chegar a elas. Então veja que interessante. O nível de confiabilidade que tem que se desenvolver nas pessoas que trabalham com essas informações. Né? Você tem funcionários no seu escritório de contabilidade, e esses funcionários têm acesso a determinadas informações que são, eu diria assim, sensíveis de determinadas pessoas. E estabelecer um fluxo de controle de responsabilidade nos seus funcionários, ou seja, eu diria até termos de contratos de confidencialidade, né, para quem trabalha com essas informações sigilosas. Por quê? Porque aquele titular daquele dado que foi, por exemplo, vazado e tornou público, ele vai demandar, caso ele se sinta violado, ele vai demandar o escritório de contabilidade. Né? Digamos que ele vai dizer, não, a responsabilidade foi sua, aconteceu aí. E aí ele tem que ter toda primeiro, um sistema seguro para que isso não aconteça, não vaze. Outro, uma seleção minuciosa, criteriosa de seus funcionários que vão trabalhar com isso. E um sistema de segurança e de controle de quem está manuseando essas informações, para que, caso ele seja demandado e ele não consiga provar que ele tomou todos os cuidados, ele responsabilizar o seu funcionário e assim ele ter, obviamente ele vai ter que ter mecanismo de controle, Perfeito. De acesso a esses dados, porque hoje é muito fácil, né? Aquela história, você printa a tela, você printa uma conversa, você salva copia aquele dado com uma mídia, enfim. Vejam quantas precauções o escritório de contabilidade precisa ter diante do risco de algum funcionário. Repare, os riscos são enormes. Eu falei aquele primeiro no início da segurança da informação no trânsito até chegar lá. Né? Eu mando da minha casa, eu como cliente, para o seu escritório, e isso, de alguma forma, no caminho, ele é hackeado, por exemplo. Foi uma das possibilidades. A outra possibilidade é algum funcionário seu que está chateado, enfim, as relações talvez não sejam as melhores, consegue copiar um dado, né, sigiloso que você trabalha e aí torna público ou vaza para poder responsabilizar a empresa, né, o escritório de contabilidade. Então, veja o quão complexo essas questões elas se tornam diante do que a gente tem pela frente e o como se deve se preocupar para evitar essas responsabilidades. A contadora Mônica até já está colocando aqui que essa responsabilidade pelo sigilo
já é inerente à profissão, né? Ao Isso. profissional contábil, né? Muito bem lembrado. Mas ainda assim a gente tem que reforçar sempre, né? Porque um ou outro funcionário pode não ser tão cuidadoso, né? E Perfeito. eu acho que está chegando aí mais informações Veja aqui, aí. deixa eu ver. Eu não A estou Essia, conseguindo ver aqui no meu. O meu está dando ela uma está tra... dizendo aqui que o trânsito ainda é complicado, né? Dessas informações, até chegar ao escritório, né? A Essia Certo. está fazendo essa Um colocação. comentário. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo: se nossos contratos devem mencionar essas responsabilidades. É importante. É importante porque é aquela regra geral de direito, né? Quem fez essa pergunta foi a Mônica Jesus. Uhum. Se os nossos contratos devem mencionar essas responsabilidades. Vamos lá para aquela regra geral de direito, né? Todo contrato, né? Toda relação jurídica sempre tem obrigações e responsabilidades, né? Ambas as partes têm obrigações recíprocas, né? E caso essas obrigações elas não sejam cumpridas, a consequência disso é responsabilidades. Então, necessariamente, um contrato completo de prestação de serviço é interessante prever, sim, essas responsabilidades, inclusive, eu diria assim, um mapeamento de que o sistema do cliente pode ser vulnerável. O seu está seguro, mas o dele é que está vulnerável. Como é que isso vai ser provado de que você tinha todo um sistema com segurança, e aí se você, enquanto escritório de contabilidade, consegue provar isso, obviamente, se o demandante não provar que ele também tem essa segurança, caso isso chegue a juízo para ser julgado, se você tem essa prova, essa responsabilidade não vai ser atribuída a você, o escritório de contabilidade, se caso houve algum vazamento, percebem? Então, veja que segurança da informação tem uma grande importância nesse novo cenário. É. Foi bem colocado isso agora, porque é preciso você pensar também no que o cliente está fazendo, né? Como é que ele está disponibilizando esses dados, né? De que Isso. forma, se ele está sendo cuidadoso também com os dados. Porque depois é muito simples dizer, a culpa foi do contador, a culpa foi, Aham. Isso. né? E É. até que você prove, além do trabalho, desgaste, né? Disso tudo, e demanda tempo, né? Coisa que o Uhum. contador não tem muito, né? Isso. Tempo. Tem muitos clientes para poder fazer o trabalho dele, né? É, De prestar os serviços. com É, certeza. e veja que interessante. É, quando, se caso, e aí vai uma sugestão, né? E uma dica. Observe se seu cliente conheça o sistema do seu cliente também, o sistema que ele envia para você. Ou esse sistema ele pode ser compartilhado, né? Eu diria assim, é um sistema em que vocês têm, é como se fosse aqui como se fosse no WhatsApp, né? O WhatsApp é aquela transmissão criptografada, ou seja, de ponta a ponta ela está protegida, então quem tentar invadir essa comunicação não consegue. Por quê? Porque os dados estão todos embaralhados. Então é possível, e aí quem tem mais autoridade para falar com segurança é quem o pessoal de TI, que se vocês tiverem um sistema compartilhado em que o fluxo dessa informação de ponta a ponta ela é, ela é segura, né? Ela tem criptografia, por exemplo, aí não há como ser violada. E aí é uma segurança para ambos. Mas se você não consegue ter essa proximidade com o seu cliente, é mais seguro que, em vez de ele mandar via internet para você aqueles dados, é mais seguro que ou você vai mandar buscar lá, através de uma mídia, ou ele vai entregar lá no seu escritório. Se você não se sente seguro para que ele envie via sistema ou via internet, e vamos aqui fazer um grande alerta, né? Essa história de dizer, mande por e-mail. E-mail hoje em dia é algo muito vulnerável, né? Ele pode ser capturado. Eu tenho o seguinte hábito: quando eu
vejo qualquer informação que me mandam por e-mail, que eu vejo que é importante, aquele e-mail eu salvo aquele arquivo no meu HD, não é nem no computador, no meu HD externo, e aquele e-mail eu apago. Por quê? Porque retiro aquele arquivo que tem informação que precisa ser, que é, digamos, preservada. Né? Percebem? E aí muita gente deixa o e-mail como um arquivo. Mas é importante atentar para isso, porque o e-mail ele é muito vulnerável. Ele pode ser hackeado. E todas aquelas precauções de mudar a constante senha e por aí vai. É bem interessante. É bem, eu diria, o contador tem que conhecer muito também de tecnologia, né? Para poder estar conectado com essas seguranças, né? Uhum. Então, vai lá, Márcia. Pois não. Então, a gente já sabe que há a possibilidade de enquadrar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica que esteja atuando com contabilidade nessa lei, né? É uma lei que vai alcançar muita gente. Então, o cuidado tem que começar de agora, diria, né? Hoje tem começado, né? Eu diria de proteção de dados e serviços contábeis. Se você é um profissional autônomo, né? Você é um contador, né, tratando desse cenário de contadores. Se você é um contador que não tem uma PJ, você presta serviço como autônomo, você pode ser considerado, você pode não, pela lei, você é um dos agentes de tratamento de dados pessoais. E você pode ser responsabilizado por descumprimento de determinadas obrigações que a lei prevê. Assim como, se você é pessoa jurídica, você também é considerado um agente de tratamento de dados pessoais. E aí, como é que isso vai ser, eu diria assim, como é que isso vai ser aquilatado, né, em termos de responsabilidade e de quanto de responsabilidade? Obviamente, se você é um autônomo e tem poucas empresas, e aquelas empresas são pequenas, o faturamento é pequeno e o seu faturamento é pequeno, então até a quantificação, né, do dano causado e do quanto você, caso vá ser responsabilizado, quanto isso vai ser quantificado, vai depender de todo esse cenário, ou seja, qual é o valor do seu contrato, né, o valor das operações que você trabalha para aquele seu cliente, o seu faturamento, né, que é um dos parâmetros que a lei prevê, né, percentual em faturamento da empresa. Então, é aquela história, se você é um profissional que está enquadrado, que tem um faturamento menor, obviamente, vai ser proporcional ao seu faturamento. Certo. E assim como uma empresa grande, que tem todo um aparato que poderia investir em, por exemplo, tecnologia da informação e segurança da informação, isso é um fator que vai ser levado em conta e que a própria lei prevê, para efeito de fixação de responsabilidade. Por quê? Porque se você é uma empresa que trabalha com grandes empresas, que tem grande faturamento e que tem dados que são sensíveis, uma quantidade grande de dados sensíveis, e que há digamos assim, uma complexidade de operações, né, na sua empresa, ou seja, você, digamos, vamos pegar um exemplo, quem trabalha com alguém que o seu cliente é um prestador de serviço pequeno, tem menos trabalho do que se você é uma empresa de contabilidade que presta serviço e o seu cliente é, por exemplo, uma indústria, ou o seu cliente é uma multinacional, não é? Então, a complexidade do trabalho e a quantidade de dados que envolve, né, essa comunicação entre o escritório de contabilidade e o titular dos dados pessoais, isso tudo vai ser levado em conta para efeito de fixar valores de responsabilidade.
Certo. Então vamos aqui. Itamar está perguntando, o colega Sim. aqui, e quando os bancos conseguem dados nossos, que são de governo, eles também entram na lei? Isso. Essa é a pergunta. Aham. Ó, toda e qualquer pessoa física ou jurídica que realize tratamento de dados pessoais, e aí, como eu li há um tempo atrás, o que significa tratamento de dados pessoais, os bancos também são considerados agentes de tratamento de dados pessoais, e lá, como lá os dados eles estão protegidos não só com o sigilo pessoal, mas o sigilo financeiro, o nível de responsabilidade é grande. E aí é onde entra uma das coisas mais complicadas de se conseguir identificar, que é a chamada inteligência, desculpe, a internet dos serviços, ou chamada inteligência artificial. Vou contar um caso prático para vocês terem uma ideia. Não sei se já aconteceu com vocês. Acho que a maioria que está assistindo tem Instagram, obviamente. E no Instagram aparecem determinados perfis que são perfis patrocinados, né? São perfis comerciais que vendem produtos ou serviços. E não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu assim. Eu estava com Instagram desativado não. Eu tenho Instagram, né? Porém, eu não estava com ele aberto. E estava comentando com um grupo de amigos de que estava pretendendo viajar para algum lugar. Digamos, quero viajar para o América Central. E, beleza, tive uma conversa com os amigos. O que é que você acha? Você já foi lá na Costa Rica, é o país mais desenvolvido da América Central, tal, enfim, coisa desse tipo. E aí, outro dia, eu vou ver o meu Instagram, passo lá os perfis que eu sigo e aparece um perfil desses patrocinados em que oferece viagem para a América Central. Eu digo, não é possível. Eu não fiz pesquisa de nada. A única situação que me chega à mente que aconteceu é que, apesar do telefone estar lá em stand-by, né, não tinha nada aberto, o microfone capturou aquela informação. É como se as nossas conversas fossem o tempo todo sendo capturada sem a gente saber. Sim. Só que isso não é o humano que faz, né? Quem faz isso é a inteligência artificial, chamada inteligência do serviço. Isso é minerado, né? Aquela expressão, ela é trabalhada a nível de inteligência artificial e ela gera um algoritmo, e isso o computador ele identifica que aquele seu perfil está interessado em viajar, por exemplo, para a América Central, e aí ele oferece um pacote de viagem para lá. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque é aquela história. E enquanto isso acontece a nível de proposta comercial, menos mal. Menos mal. Mas e outras questões relacionadas com os dados sensíveis, como, por exemplo, questão de religião, que é muito polêmica, questão de opção sexual, questões de opção política e filosófica e partidária, né? A depender de como a internet esteja sendo controlada, por isso que é um risco a forma como essa lei da fake news, já fazendo um juízo de valor desse projeto de lei das fake news, né? Como isso vai ser monitorado pelos poderes instituídos, né? E até que ponto a sua liberdade não vai correr risco, por exemplo, você não comungar com a ideia do governante que estiver de plantão num determinado mandato político, né? Seja a nível federal, estadual ou municipal. Então,
São questões bastante delicadas que a sociedade civil organizada, né, os setores que pensam, né, que refletem sobre isso, precisam estar sempre discutindo e estar sempre acompanhando, porque pode acontecer determinadas situações em que a sua privacidade a todo tempo, como a gente viu, está sendo violada sem você saber, isso está sendo minerado, está sendo guardado em algum lugar, e você não sabe em que momento e com que propósito isso vai ser utilizado lá na frente. Então isso passa desde você enquanto um simples cidadão, até você enquanto um profissional que tem acesso a determinados dados pessoais e sensíveis de alguém, e isso pode ser interceptado, né? Pode ser capturado sem você saber, como me parece que acontece no Instagram e em tantos outros aplicativos. Né? A gente já está se encaminhando para o final, isso. Mas eu quero só fazer um comentário aqui que a colega Mônica postou, e ela disse que nós temos um sistema que envia a senha para o cliente, mas esse usuário, por vezes, ele não tem tanto cuidado como deveria ter com as senhas, né? E vai repassando. E ela coloca, precisamos amarrar bem todos os nossos contratos. Que foi dito, né? Perfeito. Então, falamos aqui da Lei Geral de Proteção de Dados e os Serviços Contábeis, esses aspectos relevantes. Eu passo a palavra para você já se encaminhar para suas considerações finais e agradecer mais uma vez essa sua participação tão valiosa, tão cara para nós. Eu sei que problema de agenda e ainda assim você encontrou um tempinho para nos atender. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui e a sua contribuição com essas informações valiosíssimas e que vão fazer com que o contador preste mais atenção e queira se resguardar cada dia mais, né? Márcia, eu que agradeço o convite. Eu lembro que isso estava programado para a gente fazer presencial, né, no auditório do CRC. E aí a pandemia veio aí para que nos pudéssemos fazer esse bate-papo aqui a nível virtual. Mas é isso, vai passar, isso aí vai melhorar, com certeza teremos outras oportunidades. Fica plantada aí a semente para reflexão, né, e a preocupação, eu diria assim, a trabalhar com prevenção, né, isso é importante. E eu diria que é sempre um prazer poder discutir esse tema, né, levantar reflexões a respeito, porque é algo sem volta, né, o avanço tecnológico é algo sem volta, está em tudo na nossa vida, e é um novo cenário que está chegando aí, um pouco atrasado por conta da nossa cultura e um pouco mais atrasado ainda por conta da pandemia. Mas é algo que foi um grande prazer participar e ter essa parceria com você, de amiga de longa data. Ok? Muito obrigada. Eu agradeço em nome de todos os colegas e vamos pensar numa outra oportunidade para a gente debater e aprofundar mais. Quando a lei estiver em vigor, né? Isso. Muita coisa ainda. E aí a gente trabalha mais esses pontos tão relevantes para a gente. Perfeito. Muito obrigada. Nada, uma boa noite a todos. Boa noite.